Ele enfrentou todos os melhores pesos leves do seu tempo. Derrubou lendas, caiu, levantou, evoluiu e caiu de novo. Disputou 3 vezes o cinturão linear dos pesos leves do UFC e venceu o cinturão interino. Derrotou 6 campeões do UFC, mas nunca alcançou de fato o cinturão de campeão mundial indiscutível do UFC. Essa é a história do homem que venceu todo mundo, menos as circunstâncias. O garoto que saiu de um centro de detenção juvenil em Lafayette, Louisiana, para se tornar um dos maiores pesos leves da história do MMA. O lutador que parecia estar sempre no lugar certo, na hora errada. Que sob diferentes circunstâncias, ou numa diferente época, poderia ter sido um campeão dominante da divisão, mas o acaso quis que ele habitasse a divisão 70 quilos do UFC, na época em que os pesos leves foram a divisão mais disputada de todas. Essa é a história do rei sem coroa, Dustin Poirier. Dustin nasceu e cresceu em Lafayette, Louisiana, numa realidade dura marcada por violência, conflitos e poucas perspectivas de crescimento na vida. Desde criança, Dustin era fascinado por luta. Andava de bicicleta pelo bairro, usando luvas de boxe como se estivesse sempre pronto para uma briga que talvez nem viesse. Mas no bairro em que ele morava e na escola, as brigas eram constantes. Aos 14 anos de idade, Dustin se envolveu numa briga com um garoto de 19 anos. E após quebrar o maxilar do rapaz e desmontar ele na porrada, e ao abandonar a escola antes mesmo de completar o ensino médio, Dustin Poirier vai parar num centro de detenção juvenil. E se viu pela primeira vez na vida usando uma roupinha laranja atrás de grades, e fez por mais de uma vez a sua mãe assistir aquela cena de partir o coração. Aquele era o fundo do poço para Dustin, até que uma noite mudaria tudo. Naquele mesmo ano, após sair do centro de detenção juvenil em 2005, Dustin assistia à final do TUF, aquela luta lendária entre Forrest Griffin e Stephan Bonnar. E inspirado pela brutalidade, coragem e respeito na guerra entre os dois, Poirier se questionou se ele mesmo não poderia fazer aquilo. Ele entendeu que lutar podia ser mais do que apenas violência e poderia se tornar de fato um propósito de vida para ele. Foi ali que ele decidiu treinar MMA. Foi com menos de 2 anos de treino que, em 2007, Dustin Poirier fez a sua estreia no MMA amador. E nos 2 primeiros anos lutando, ele acumulou um cartão invicto de 7 vitórias e 0 derrotas, sendo 5 nocautes e 1 finalização. Sem perder muito tempo, Dustin Poirier faz a sua estreia profissional. E já nos primeiros 12 meses como profissional, Dustin Poirier lutou 7 vezes e acumulou 4 nocautes e 3 finalizações por chave de braço. Após nocautear Derek Gauthier no Canadá em 2010, Poirier seria convidado a lutar numa das maiores organizações da época, o WEC. Evento no qual ele sofre a sua primeira derrota numa decisão apertada para Danny Castilho. Mas rapidamente se recupera e nocauteia Zach Mickelwright em apenas 53 segundos do primeiro round. Entretanto, foi justamente nessa época, no finalzinho de 2010, em que a Zuffa, a empresa dona do UFC, que já era dona do WEC, resolve incorporar a organização, absorvendo assim todo o elenco de lutadores que estavam ali. Foi dessa forma que, da noite pro dia, Dustin Poirier era agora um lutador do UFC. E foi em meio a essa bagunça que Joe Silva, o matchmaker do UFC, liga para o agora mais novo contratado da empresa, Dustin Poirier. E na última semana de novembro de 2010, Joe Silva fez uma proposta completamente indecente a Dustin, oferecendo uma luta que não apenas seria há 5 semanas dali, no dia 1º de janeiro de 2011, no UFC 125, para enfrentar um lutador que enfrentaria José Aldo pelo cinturão da categoria. E que, devido a uma lesão do Aldo, Josh Grispi, o então ranqueado número 1 da divisão, estava sem parceiro de dança. E o estreante no UFC, desconhecido, anônimo, Dustin Poirier, aceitou a bronca. Foi assim que no dia de ano novo, Dustin Poirier chegou no UFC fazendo barulho, numa luta em que ele era o azarão, e quem vinha de 10 vitórias consecutivas, com 6 finalizações e 3 nocautes, era o dono de todo o hype da categoria, Josh Grispi. Apesar disso, Dustin Poirier fez parecer fácil nessa luta que, se você for lá agora assistir, você provavelmente vai ficar com a impressão que todo mundo ficou, de que tinha um profissional batendo num amador, porque Josh Grispi não conseguiu fazer absolutamente nada contra o Dustin, e em vários momentos da luta o árbitro poderia ter interrompido por nocaute técnico, mas crédito por Josh Grispi, porque ele teve garra e aguentou a bronca. E foi naquela noite de 1º de janeiro que Dustin Poirier, que nunca tinha lutado nos pesos pena, um peso leve natural, que até então só havia lutado nos 70 quilos, havia feito a sua estreia nos 64 quilos, categoria peso-pena, e após a vitória com V maiúsculo, ele avisou a divisão que uma futura promessa havia chegado.
Nas próximas 3 rodadas, Poirier acumulou mais 3 vitórias para o cartel, sendo uma delas um triângulo no primeiro round contra o então estreante no UFC, um garotinho havaiano tímido, que até então ninguém conhecia ainda, Max Holloway. Nesse que seria o primeiro de 3 encontros da rivalidade, que aconteceu em fevereiro de 2012, quando Dustin Poirier entregou a primeira derrota da carreira a Max Holloway, que até então tinha 4 vitórias e 0 derrotas. Finalmente, na rodada seguinte, Dustin Poirier enfrentaria ele, que seria o seu oponente mais duro até então, num Title Eliminator, luta na qual o vencedor teria a oportunidade de enfrentar o nosso grande campeão, o Rei do Rio, José Aldo Jr. Nesse que foi o primeiro evento principal da vida do Poirier, onde ele enfrentaria Yoon Chan Sung, nome que ironicamente ninguém conhece porque todo mundo chamava ele de zumbi coreano. E felizmente ou infelizmente, naquela noite, Dustin Poirier foi finalizado pelo zumbi coreano no 4º round, mas isso de maneira alguma pararia o diamante, porque foi exatamente através das derrotas que ele teve na carreira que ele foi se moldando e entrando no caminho que ele tinha que trilhar. Na rodada seguinte, ele vence o campeão do TUF, Jonathan Brookins, com uma finalização já no primeiro round, e em seguida pega uma das maiores pedreiras da divisão, Cub Swanson. Lutador esse que tinha um estilo criativo e completamente imprevisível, e você simplesmente nunca sabia o que ele ia fazer em seguida. E por decisão unânime, foi ele que venceu Dustin Poirier em fevereiro de 2013. Foi somente após as derrotas para o zumbi coreano e para Cub Swanson que Dustin entendeu que ele tinha que fazer ajustes no seu estilo de luta, e que não bastava ser apenas um lutador brigador, ele tinha também que preservar a sua integridade física e lutar com uma inteligência defensiva maior, ao invés de apenas trocar socos. Foi assim que nas próximas 3 rodadas ele acumulou mais 2 nocautes para o currículo, e em setembro de 2014 ele enfrentaria o seu oponente mais duro até então. Um lutador que até então não era mundialmente conhecido, mas que estava fazendo um barulho absurdo no UFC, porque ele estava não apenas nocauteando todo mundo, mas também porque ele seguiu os passos de Chael Sonnen e entendeu que fora do octógono o golpe mais poderoso que ele tinha era o microfone. O irlandês Conor McGregor, antes de cada luta, previa o resultado da luta e dizia não apenas que ia nocautear o adversário, mas também falando o round em que isso ia acontecer. Conor McGregor fez isso consecutivas vezes até enfrentar José Aldo Jr., contra quem ele também previu o nocaute no primeiro round e quebraria o recorde de luta mais rápida em disputa por cinturão com apenas 13 segundos. No UFC 178 contra Dustin Poirier não seria diferente. Conor previu o nocaute no primeiro round e foi ele que entregou a Dustin Poirier a sua primeira derrota por nocaute da carreira. Foi assim que os dias de peso-pena de Dustin Poirier vieram ao fim, quando em 2015 ele não apenas retorna aos pesos leves, como entrega a performance da noite contra o brasileiro Carlos Diego Ferreira, vencendo a luta por nocaute no primeiro round. Foi assim que nas primeiras 4 rodadas nos pesos leves, Dustin Poirier entregou 3 nocautes. E em setembro de 2016, Dustin Poirier protagonizaria o seu segundo evento principal da carreira contra Michael Johnson. Luta na qual, após ser nocauteado no primeiro round, Dustin enxergou novos pontos de melhoria no seu jogo e entendeu que se ele quisesse ser campeão do mundo, ele não poderia mais errar dali em diante. E se a carreira de Dustin Poirier acabasse aqui em setembro de 2016, ele teria sido no máximo um bom lutador no UFC. Mas foi o que ele fez a partir daqui que cimentou o nome dele como um dos maiores lutadores e pesos leves de todos os tempos do MMA. Foi em fevereiro de 2017, no UFC 208, que começaria a fase lendária na carreira do Dustin Poirier. Fase essa que foi lendária porque a partir daqui não teve mais nome desconhecido. Dustin Poirier estava na divisão mais disputada do UFC, na época de ouro dos pesos leves, aonde todo mundo estava no auge da juventude e todo mundo estava querendo o seu lugar ao sol e escrever o seu nome na história. A categoria peso leve em 2017 tinha Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Tony Ferguson, Ed Álvares, Dustin Poirier, Edson Barbosa, Kevin Lee, Justin Gaethje, Nate Diaz, Anthony Pettis, o que fazia dos pesos leves o maior vale da morte do UFC. No UFC 208, Dustin Poirier venceu o veteraníssimo Jim Miller num lutaço que venceu o prêmio de luta da noite. E finalmente no UFC 211, Dustin enfrentaria o seu primeiro ex-campeão mundial. Ele que havia sido campeão peso leve no Bellator e no UFC. Ed Álvares, que estava perdendo a luta por Dustin Poirier, aplicou uma joelhada ilegal no segundo round quando Dustin Poirier estava com as mãos no chão.
golpe após o qual Poirier perdeu a consciência e a luta foi declarada um no contest. Mas como eu disse, Dustin Poirier estava decidido a ser campeão mundial. Na rodada seguinte ele enfrentou mais um ex-campeão mundial e finalizou Anthony Pettis no terceiro round, vencendo novamente o prêmio de luta da noite. Em seguida, Dustin pegou a promessa da divisão recém-chegado no UFC, Justin Gaethje, lutador que mesmo com pouco tempo de casa já tinha criado uma fama por sua violência e agressividade no octógono, e que após 4 rounds de pura pancadaria, Dustin Poirier nocauteia Justin Gaethje no quarto round, vencendo novamente o prêmio de luta da noite. Após essa vitória, Poirier estava na cara do gol para disputar o cinturão, mas antes disso ele teria que se resolver numa revanche com o ex-campeão Ed Alvarez. Dessa vez não teve golpe ilegal e foi no segundo round que o diamante Dustin Poirier nocauteia Ed Alvarez e vence mais um ex-campeão do UFC, se credenciando assim para enfrentar o campeão Khabib Nurmagomedov na próxima rodada. Entretanto, no dia 6 de outubro de 2018, aquela que foi a luta com o maior número de pay-per-views vendidos da história do esporte, entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov no UFC 229, termina num caos generalizado com pancadaria dentro da arena, que rendeu ao então campeão Khabib Nurmagomedov uma suspensão, impossibilitando assim o campeão de defender o seu cinturão. E como o UFC em 2018 não era a bagunça de hoje em dia, no qual eles deixam Tom Aspinall 2 anos esperando pra lutar contra John Jones, só pro gordinho fugir da luta no final e falar que aposentou. Nessa época aqui o negócio era menos bagunçado, e foi criado um cinturão interino dos pesos leves, que seria disputado em abril de 2019 no UFC 236, entre o desafiante número 1, Dustin Poirier, e o então campeão da categoria de baixo, o havaiano Max Holloway, numa revanche muito aguardada pelos fãs, que foi a primeira guerra de 5 rounds entregue pelos dois no UFC, e que não apenas teve o bônus de luta da noite, como também tivemos pela primeira vez Dustin Poirier tendo um cinturão amarrado na cintura. E mesmo sendo um cinturão de campeão interino, naquela noite o diamante brilhou. E na próxima rodada, em setembro de 2019, finalmente Dustin Poirier disputaria o cinturão indiscutível do UFC pela primeira vez. Agora eu preciso fazer uma pausa dramática na história para frisar aqui que esse aqui foi o elenco das últimas 10 rodadas do Dustin Poirier no UFC. Foi nesse tanque de tubarões que ele lutou pelas últimas 10 vezes e ele só perdeu para as lendas do esporte. Do UFC 242, Khabib Nurmagomedov começou o primeiro round com uma queda rápida e controlando Dustin Poirier no chão. Pressão que ele continuou no segundo round, desgastando Dustin aos pouquinhos, à espreita de uma ameaça de finalização constantemente. Finalização que veio por mata-leão no terceiro round. Mas como todo mundo sabe, Dustin Poirier é duro na queda. E ele, que estava longe de desistir do seu sonho de ser campeão, enfrentou nas próximas rodadas o eterno porteiro da divisão, Dan Hooker, que impressionantemente é o 6º da divisão, tem uns 7 anos já. E no UFC 257 ele teve a sua revanche contra Conor McGregor. Revanche na qual o McGregor, que havia recentemente perdido para Khabib Nurmagomedov, numa luta que muitos disseram que marcou o fim do auge do Conor. Conor havia recentemente voltado a lutar no UFC com um nocaute sobre o cowboy Donald Cerrone. E nas vésperas da revanche com o Dustin, ele se apresentou completamente calmo, respeitoso, como se o antigo Conor jamais tivesse existido. E nessa luta, na qual Dustin Poirier recebeu o prêmio de performance da noite, ele igualou o placar e deixou tudo 1-1 com um nocaute no segundo round sobre Conor McGregor. Como já era de se esperar, Conor McGregor não deixou barato a derrota por nocaute, porque ele jamais havia sido nocauteado na carreira. É isso mesmo. Da mesma forma que Conor McGregor entregou o primeiro nocaute da carreira para Dustin Poirier, o Dustin devolveu o primeiro nocaute para o Conor. E foi assim que a tempestade perfeita se formou para a trilogia de Conor McGregor com Dustin Poirier. E o Conor do Velho Testamento voltou no UFC 264 com o melhor que o Trash Talk tinha para oferecer. Completamente diferente do Conor McGregor da segunda luta. Nessa que foi uma das maiores lutas em bilheteria da carreira dos dois. Mas que infelizmente no finalzinho do primeiro round terminou em tragédia, quando ao dar um chute baixo, Conor McGregor fratura a canela numa lesão idêntica à que Anderson Silva teve anos antes. Encerrando assim a trilogia de forma um tanto quanto frustrante, mas que deixou Dustin Poirier agora pela segunda vez na cara do gol para disputar o título mundial. Mas dessa vez o campeão não era mais Khabib. Ele, que perdeu o pai e treinador Abdulmanap Nurmagomedov na pandemia, defendeu o seu cinturão mais uma vez contra o Justin Gaethje e anunciou após a vitória que iria se aposentar e que não fazia mais sentido para ele estar ali sem o pai. Foi assim que Charles Oliveira e Michael Chandler disputaram o cinturão vago dos 70 quilos, e em dezembro de 2021 quem defenderia o cinturão contra Dustin Poirier
seria ele, o nosso Charles do Bronx. Luta essa que começou com o Poirier melhor na luta em pé, na qual o Charlinho foi crescendo no segundo round, até conseguir encaixar um mata-leão e finalizar a luta no terceiro round por finalização. Nessa altura do campeonato, Dustin Poirier, que já estava com 33 anos, entendia que ele precisava ajustar o jogo dele e rápido, porque possivelmente ele só teria mais uma chance de conquistar o cinturão. Porque no mundo das lutas, onde constantemente os atletas tomam pancadas na cabeça e no corpo, completar 35 anos é sinônimo de fim de carreira. E poucas são as exceções a essa regra. Na rodada seguinte, Dustin Poirier venceu o top contender e ex-campeão do Bellator, o americano Michael Chandler, com uma finalização por mata-leão no terceiro round. E em julho de 2023, dois dos três lutadores mais violentos da categoria protagonizaram o renascimento do cinturão BMF agora em uma nova categoria. Cinturão esse que originalmente foi criado para a luta entre Jorge Masvidal e Nate Diaz na categoria meio-médio, agora estava ressurgindo das cinzas na categoria até 70 quilos. No UFC 291, luta na qual Justin Gaethje e Dustin Poirier disputariam o cargo de lutador mais fodão do UFC. Mas diferente do primeiro combate no qual Dustin venceu por nocaute no quarto round, na revanche foi Justin Gaethje que levou a melhor, nocauteando Dustin com o chute na cabeça no segundo round. Chute esse que foi tão bem dado que mesmo pegando na guarda do Dustin, levou ele à lona do octógono onde ele caiu desacordado. No UFC 299, Dustin Poirier teria uma das suas lutas mais decisivas da carreira, porque ele, que já não era mais um jovem, iria enfrentar a mais nova promessa da França, um dos caras mais sinistros que já lutou nos pesos leves do UFC, o militar Benoit Saint-Denis. Ele que na época tinha 28 aninhos e estava vindo de 5 vitórias consecutivas no UFC, sendo 2 finalizações e 3 nocautes, e que era apontado por muitos como a grande promessa da divisão e forte candidato a ser campeão dos pesos leves. Os ventos e a maré estavam contra Dustin Poirier nessa luta, e muita gente estava dizendo que ele era serviço dado por francês, mas o Diamante ainda não tinha se tornado campeão mundial e ele não estava pronto para desistir ainda. Foi por isso que no segundo round o Diamante ligou o modo caos para cima do francês e nocauteou ele, levando mais uma vez o prêmio de luta da noite. Dessa vez, já em junho de 2024, no UFC 302, Dustin Poirier faria sua terceira e última tentativa de busca pelo cinturão mundial dos pesos leves do UFC. E lutaria com o sucessor de Khabib Nurmagomedov, o seu amigo de infância, companheiro de treino, Islam Makhachev. Islam que por sua vez estava numa fase incrível da carreira porque havia não apenas vencido o cinturão de Charles Oliveira no UFC 280, mas também feito 2 defesas consecutivas contra o campeão da categoria de baixo, Alexander Volkanovski. No UFC 302, Makhachev faria sua terceira defesa de cinturão contra o Diamante, luta na qual, como todo mundo esperava, a gente teve um primeiro round dominante do Makhachev usando o seu grappling e o wrestling do Daguestão, mas que no segundo round Poirier já começou a reagir bastante e defendeu muito bem as quedas. E no terceiro round nós vimos um Poirier indo pra cima do Makhachev, machucando ele e entrando por um quarto round no qual ele ensanguentou o rosto do campeão russo. Muitos consideram que no quinto round a luta estava 2-2, mas foi ali no quinto round que Makhachev mostrou que eles não estavam na mesma prateleira. Quando ele segurou o calcanhar do Dustin, puxou para trás, rapidamente foi parar nas costas do Poirier e conseguiu a finalização na metade do quinto e último round, mantendo o cinturão dos pesos leves, nessa que foi uma guerra de 5 rounds, na qual a gente viu pela última vez o Dustin Poirier lutando não apenas no auge técnico, mas também no auge da sede. Foi para essa luta que ele se preparou por 20 anos. Foi para esse momento que ele lutou tanto. E foi justamente por essa trajetória linda de 20 anos que ele construiu no MMA, que foi tão difícil para os fãs de MMA assistirem a entrevista pós-luta dele por Joe Rogan, porque ele, que não sabia ainda se iria se aposentar ali ou se iria lutar mais uma vez, agradeceu a avó, a mãe, a esposa e a filha, mas a gente assistiu ali ao vivo a chama do sonho de ser campeão se apagando. Foi apenas um ano depois, no UFC 318, que Dustin Poirier fez a sua luta de despedida, em mais uma trilogia na sua carreira, com o seu parceiro de dança favorito, homem contra o qual ele venceu o cinturão interino do UFC e que agora estava junto com ele nos pesos leves, o havaiano Max Holloway. E nesse evento, apesar de nenhum dos dois serem campeões mundiais do UFC, havia um cinturão em jogo, porque Justin Gaethje, que havia vencido o cinturão BMF contra Dustin Poirier em 2023, foi nocauteado por Max Holloway no UFC 300, naquele nocaute histórico no último segundo do quinto round. E foi assim que, para dar um sabor especial à luta de despedida do Dustin Poirier no UFC, o cinturão simbólico BMF estava em jogo. E nessa que todo mundo já esperava que fosse uma guerra de 5 rounds, luta essa que foi lá e cá e que quase teve nocaute
nocaute em praticamente todos os rounds da luta, e que nos últimos 10 segundos da luta o Max Holloway apontou pro centro do octógono e eles trocaram soco. Mas nessa noite quem prevaleceu foi o Max Holloway, que manteve o cinturão BMF e venceu por decisão unânime. Eu pessoalmente acredito essa vitória, não apenas à habilidade do Holloway, mas também a um Dustin Poirier que pela primeira e única vez no octógono lutou sem a sede de ser campeão mundial. No fundo, ele sabia que aquela seria sua última dança. E por um outro lado, quem ainda tinha vivo o sonho de se tornar campeão novamente era Max Holloway. Aquela foi a última vez que nós vimos o Diamante entrando no octógono, e foi ali que ele tirou as luvinhas e agradeceu ao público por todo o carinho nessas 2 décadas de carreira. Em sua carreira no UFC, Dustin Poirier venceu bônus de luta da noite, performance da noite, nocaute e finalização da noite em 17 das suas 32 lutas no UFC. Fora do octógono, ele criou a Good Fight Foundation e foi exemplo não apenas de lutador do UFC, mas também se tornou um símbolo de respeito, humildade e esportividade. Através da sua fundação, ele ajudou comunidades carentes da sua cidade em Louisiana e se tornou um cidadão honorário de Lafayette, recebendo do prefeito a chave da cidade. Enquanto lutador, ele foi um dos mestres da violência do UFC, na mesma prateleira de Max Holloway, Tony Ferguson, Justin Gaethje e Conor McGregor. Dustin Poirier foi talvez o 4º ou 5º maior peso leve da história do MMA, atrás apenas dos 3 campeões que o venceram e talvez de Conor McGregor pré-Khabib Nurmagomedov, aquele Conor no auge que fazia e acontecia. Ele nunca foi o campeão indiscutível dos pesos leves, mas ele foi gigante no UFC. Ele foi o único lutador da história a nunca ter sido campeão, apesar de ter vencido 6 ex-campeões. Sendo assim, o diamante Dustin Poirier não foi o rei sem coroa por falta de talento. Ele perdeu pelo timing, por ter habitado uma categoria peso leve numa era de monstros, onde os maiores nomes da categoria 70 quilos habitaram o UFC. E mesmo assim ele saiu na mão com toda essa galera, e ele poderia tranquilamente ter sido campeão, assim como os 6 ex-campeões que ele venceu. No fim do dia ele só estava no lugar certo, na hora errada. Na história da semana que vem a gente vai ter o maior peso-pena de todos os tempos, o homem que foi o maior peso-pena do mundo por uma década, o rei do Rio, José Aldo Júnior. Se você quiser ser avisado pelo YouTube quando esse vídeo sair, lembra de se inscrever aqui embaixo. E se você quiser apoiar o meu trabalho com valor simbólico mensalmente, basta clicar em Seja Membro do lado do botão de se inscrever ou na bio do canal. Tamo junto, semana que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.